Oi pessoal, bem-vindos ao FanaCast, um canal que te ensina a aplicar os princípios bíblicos nas suas questões cotidianas, para que, pautado na palavra de Deus, você experimente a vida abundante que Jesus te prometeu. Então, hoje eu vou falar sobre um combo que tem trazido muito sofrimento e que tem adoecido muita gente. Eu vou falar de excesso de preocupação, excesso de ansiedade, medo. Mas mais do que falar sobre essa questão, eu vou te mostrar como é que você pode se livrar para sempre desse estilo de vida tão ansioso e tão nocivo, não só para você, mas para todo mundo que está à sua volta. E eu vou te mostrar também como é que você pode experimentar descanso. Ai, que coisa boa, né? Descanso, mesmo no meio do caos. Você quer descobrir como é que isso é possível? Então, vem comigo. A gente ouve o tempo todo as pessoas dizerem assim, que a vida é curta demais e que a gente precisa viver essa vida da melhor forma que a gente puder, sem desperdiçar nenhum segundo sequer dessa vida. Tem uma frase que diz assim, viver a vida é caminhar na direção dos seus objetivos, mas sem se esquecer de apreciar a jornada, aproveitar a viagem, sabe? E toda vez que eu estou falando sobre viver a vida, eu me lembro de um texto que está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 14, que diz que a vida é como uma neblina, que ela aparece por um pouco de tempo e depois ela desaparece, vai embora. E isso fala da brevidade da nossa vida. E pensando nisso, Moisés disse assim, certa vez, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Está lá em Salmos 90, 12. E eu confesso que toda vez que eu lia esse versículo, eu ficava assim meio confusa, sabe? Sobre como é que seria essa contagem? Como assim ensina-nos a contar os nossos dias? Será que teria um jeito específico para a gente contar os nossos dias? Eu ficava pensando nisso. E um dia o Senhor me trouxe a clareza sobre o significado desse versículo. Então eu entendi que cada dia só pode ser vivido em sua plenitude mesmo se a gente viver cada um deles na presença de Deus. Porque cada dia longe de Deus é um dia perdido, é um dia desperdiçado, é um dia que não pode ser computado. Por isso, pensando então na brevidade da nossa vida, né? Paulo, quando escreveu aos Efésios, ele ensinou que a gente precisa ser prudente e andar de forma sábia, sabe? Porque a vida, ela é curta. Então, ele disse assim, remindo o tempo, porque os dias são maus. Mas o que quer dizer remindo o tempo? O que é isso, remir o tempo? É aproveitar esse tempo ao máximo, é aproveitar cada oportunidade, de forma prudente, de forma sábia, porque nunca mais haverá outro dia como esse dia de hoje. É você olhar para trás, sabe? Sem qualquer possibilidade do e se? E se eu tivesse feito diferente? E se eu tivesse falado o que estava no meu coração? E se eu tivesse pedido perdão? E se eu tivesse dito sim? E se eu tivesse dito não? Então, andar na presença de Deus me garante sabedoria e discernimento para tomar as decisões e para fazer boas escolhas, para que lá na frente eu não seja atormentada pelos fantasmas disfarçados de e se. Vocês devem conhecer um provérbio muito antigo que diz assim, tem 3 coisas que nunca mais voltam. A flecha lançada, a palavra que foi dita, que foi pronunciada e a oportunidade perdida. O fato é que a gente precisa viver, como eu falei, da melhor forma essa única vida que Deus nos deu. Mas será que eu tenho remido o meu tempo? Será que mesmo enfrentando os problemas que vão ali surgindo pelo meio do caminho, será que eu tenho conseguido mesmo aproveitar
essa viagem chamada vida? Será que eu tenho conseguido priorizar o que realmente tem importância para mim? Ontem eu assisti a um filme chamado Não Sei Como Ela Consegue. Não sei se você já assistiu. E nesse filme, a protagonista, que no filme ela é casada e tem 2 filhos, ela leva uma vida completamente tomada, sabe? Consumida pelo trabalho. Então ela tenta ali assumir todas as responsabilidades do trabalho e ali sem querer negligenciar, sabe? Com o papel dela de mãe, de esposa. Mas ela acaba vivendo o mesmo dilema vivido por milhares de mulheres, né? Eu preciso dar conta de tudo. Meu Deus, será mesmo? Quanto peso, quanta cobrança. Mas aí no filme, né, quando ela vê que é impossível fazer tudo ao mesmo tempo, sem que haja um prejuízo em num setor ou outro da vida dela, então ela fica super angustiada e com um profundo sentimento de culpa por não conseguir ser mais presente na vida do marido, na vida dos filhos, né? E tem um momento no filme, gente, que é de doer o coração. É quando o marido dela, que já estava bem chateado com aquela situação, ele praticamente implora para ela, sabe? Por pelo menos 5 minutos do tempo dela. Ai, meu Deus, que dor. Muitas vezes a gente tem carregado pesos desnecessários, porque a gente não quer fazer as escolhas que a gente sabe que precisa fazer. Outro dia eu estava falando sobre quão libertador é a gente reconhecer as nossas fraquezas, as nossas limitações. Como é libertador, gente, a gente reconhecer que não precisa dar conta de tudo, que não precisa ter todas as respostas, que eu reconhecer, por exemplo, que eu não sou uma super mulher, a Mulher Maravilha, que eu preciso descansar. Então, quando a gente reconhece isso, sabe? A gente reconhece as nossas fraquezas, as nossas limitações. Gente, isso é libertador e traz paz para a nossa alma. O que a gente precisa ter em mente, então, é que trabalhar, buscar o sucesso profissional, tudo isso é muito importante. E eu não estou aqui fazendo apologia a uma forma preguiçosa de viver, não estou fazendo apologia à preguiça ou a uma vida sem qualquer comprometimento com as nossas responsabilidades. O que eu estou falando é de moderação, de equilíbrio. Você precisa trabalhar, você precisa pagar boletos, você precisa pagar a escola dos seus filhos, pagar a prestação da sua casa, o financiamento do seu carro, sei lá. A gente tem muito compromisso que a gente precisa honrar e a gente não pode negligenciar esses compromissos. Então, tudo isso é legítimo e é necessário. Mas será que no meio de tudo isso você tem conseguido reservar um tempo para cuidar da sua saúde física, mental, espiritual? Será que você tem conseguido reservar tempo para ficar com a sua família, com os seus amigos? Ai, pensa aí. E quando eu falo de ficar com a família, com os amigos, eu estou falando de tempo de qualidade. Ou seja, não basta eu estar ali, sabe? Como diz a minha mãe, só de corpo presente. Não é suficiente. Eu preciso participar daquele momento com eles, interagir, estar ali de verdade com as pessoas que eu amo. Então, o raciocínio é esse. Trabalhar é importante. Pagar contas é muito importante. Honrar meus compromissos é super importante. Mas eu não posso viver preocupada com essas coisas o tempo todo. Isso não pode roubar a minha paz, sabe? Não pode roubar o meu sossego, não pode roubar o meu sono. Eu não posso deixar que isso invada a minha alma a ponto de me desestabilizar. Por isso, eu preciso organizar a minha vida com um bom planejamento, colocando como prioridade aquilo que realmente precisa ser priorizado. A gente tem percebido que a proposta desse século para nós é a seguinte: faça. Ainda que você tenha que sacrificar a sua saúde, ganhe muito dinheiro,
Seja o melhor da sua empresa, ainda que isso roube a sua família de você, roube a sua paz, roube o seu sossego. Mas a proposta de Jesus para nós, ela é bem diferente. E é por isso que eu digo que Jesus, ele nos ensina a andar na contramão deste século. A proposta dele para nós é a seguinte: apesar das circunstâncias, apesar dos dias maus, apesar desse problema financeiro que você pode estar passando aí agora, apesar dessa enfermidade, aprenda a descansar em mim, diz o Senhor Jesus. Essa proposta é dele. E lá no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 11, versículo 28, Jesus está dizendo assim, para mim e para você. Você está cansado? Você está cansada? Você está sobrecarregado? Então, pare de bater em tantas portas erradas. Pare de procurar água em cisternas rotas. Pare de buscar água em poços secos, sabe? Em poços que tem só aparência de fonte, mas que a água não existe ali, sabe? Então venha, a proposta de Jesus é essa, venha ao lugar certo. Venha dessedentar a sua sede junto à fonte das águas vivas. O Senhor Jesus, ele é essa fonte de águas vivas. Então o convite de Jesus é muito claro: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu, Jesus, vos aliviarei. E ainda diz assim esse versículo, né? Tomai sobre vós o meu jugo, Jesus falando para nós, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E fazendo isso, você encontrará descanso para a sua alma, o tão sonhado descanso para a sua alma. Jesus não está me propondo, não está te propondo um descanso ou uma paz circunstancial. Ou seja, depois que tudo estiver resolvido, depois que tudo estiver no lugar, quando a situação estiver sob controle, então aí sim você poderá descansar. Não, o descanso que Jesus está me propondo e te propondo também é um descanso que não depende das circunstâncias. E o primeiro passo que eu preciso dar é na direção dele. Ele diz assim: vinde a mim, porque eu sou a fonte da vida. Não há descanso verdadeiro em nenhum outro lugar. Você quer aprender, então, a descansar em Deus? Então é o seguinte: entregue o controle para Jesus. Saia da cabine de comando. O Salmo 34, lá no versículo 7, diz assim: entrega, olha só, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele vai fazer. Na verdade, eu gosto de inverter um pouquinho essa ordem. Eu gosto de dizer assim: confia no Senhor, porque ele é absolutamente confiável. E aí sim, quando eu entendo que Deus é infalível, quando eu entendo que ele é perfeito, ele é imutável, porque a Bíblia diz que nele não há variação nem sombra de mudança. Então, quando eu entendo que ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele me prometeu, quando eu entendo que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, e que ele nunca me desampara. Então, quando eu entendo tudo isso, quando eu tenho experiências profundas mesmo com o Senhor, eu entendo que nele eu posso confiar. Então, aí sim, eu vou conseguir entregar a minha vida, as minhas questões para ele. Por quê? Porque eu sei que nele eu posso confiar. Eu sei que nele não há falha, que não há, que nada muda, que ele é imutável, né? Então eu posso confiar. E se Deus é absolutamente confiável, então, como eu falei, eu posso entregar, sim, todas as minhas preocupações, todas as minhas angústias, os meus dilemas, a minha ansiedade, porque eu sei que ele tem as melhores respostas. Eu sei que ele tem a solução que eu não tenho. E no tempo dele, no tempo de Deus, ele vai entrar em cena e vai fazer o que eu não posso fazer. Quando esse salmo diz que o mais ele fará, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Quando está dizendo isso, significa que a minha parte
eu preciso fazer. Eu não posso negligenciar a minha parte. Então, a minha parte eu preciso fazer. E o que eu tiver condições de fazer, eu preciso entender que Deus não vai fazer por mim. Então, fica aqui uma dica para você. O que você tiver condição de fazer, aquilo que tiver ao seu alcance, o Senhor não vai fazer por você. O Senhor vai sim me capacitar e te capacitar para fazer a nossa parte. Mas onde a minha mão não alcança, aí eu descanso, porque eu sei que Deus vai fazer. Ou seja, o que é impossível para mim, aí Deus entra em cena e faz, porque é impossível para mim. Mas alguém pode dizer assim, mas Fana, eu já levei toda a minha preocupação para Jesus, mas o meu coração continua aflito, continua angustiado, eu continuo ansiosa, eu continuo preocupado. E a minha pergunta para você é a seguinte, será que você entregou mesmo? Será que você entregou de verdade? E sabe por que eu te pergunto isso? Porque muitas vezes a gente entrega sem entregar de verdade, sabe? A gente só apresenta o problema ali para o Senhor, mas quer continuar no controle, quer continuar no comando da situação. A gente apresenta aquilo para Jesus, mas não aceita as estratégias dele. A gente apresenta a situação para Jesus, mas na verdade a gente não acredita que ele seja capaz de trazer a solução, de trazer a provisão para aquilo que a gente está apresentando para ele. A gente então prefere continuar acreditando na nossa capacidade de resolver problemas. A gente prefere continuar confiando na nossa inteligência, nas nossas habilidades. A gente acha que não vai dar conta de esperar pelo tempo Kairos, o tempo de Deus. A gente acha que Deus está demorando demais para me trazer essa resposta, para me trazer essa solução, para me apresentar uma saída. E por isso, o que a gente faz? A gente se antecipa, a gente se adianta e corta caminho. A gente pega atalhos que Deus não mandou a gente pegar. A gente toma decisões baseadas no nosso próprio entendimento. E toda vez que a gente quebra uma aliança, toda vez que a gente quebra um princípio bíblico, a gente experimenta, então, os resultados desastrosos das nossas próprias escolhas, sabe? De ter tomado decisão de acordo com o nosso próprio entendimento. Mas, Fana, você pode me perguntar assim, e quando eu entrego tudo e não vejo absolutamente nada mudar, tudo continua do mesmo jeito? Aí eu vou te dizer o seguinte, a situação pode até não mudar, o problema pode até continuar ali, a cura para aquela enfermidade pode até não ter chegado ainda, o dinheiro para pagar aquela dívida pode até não ter chegado ainda, mas o que muda é o nosso coração, o que muda é a nossa perspectiva diante do problema. Quando a gente entrega tudo para Jesus, é isso que vai mudar. Muitas vezes, a situação realmente está ali, do mesmo jeito, não mudou nada. Mas o que muda, então, é a nossa perspectiva. Porque a gente passa a enxergar a situação não mais na nossa perspectiva, que é uma perspectiva humana, limitada, mas na perspectiva de Deus, que vê solução onde a gente não vê. Ele vê saída onde a gente não está enxergando saída. Ele vê resposta onde a gente não está enxergando resposta nenhuma. Então, o que muda, Fana? O que muda é o que eu falei, né? A ansiedade que eu sentia, eu já não sinto mais. A depressão que estava ali me consumindo não vai ter mais lugar na minha vida. Porque quando Jesus assume o senhorio da nossa vida, ele nos garante descanso e nos garante paz. E essa é a paz que excede todo o entendimento humano. É aquela paz que surpreende as pessoas, sabe? As pessoas que estão à nossa volta. Porque no meio de uma enfermidade, você está sorrindo. No meio de uma perda, no meio de um luto, você não está ali desesperado. No meio de uma crise financeira, você consegue adorar a Deus. Por isso que ela excede, ela vai além da compreensão humana, né? Você está vivendo um caos, uma situação dificílima e está ali estável, está conseguindo sorrir, está conseguindo viver em paz.
Então essa é a paz que guarda o nosso coração e a nossa mente. Essa é a paz que blinda o nosso coração, que blinda a nossa mente contra a depressão, contra o medo, contra todas as síndromes que têm feito tantas vítimas por aí afora, né? Então, o segredo é, quando vier, então, qualquer pensamento ansioso, querendo se instalar na sua mente, querendo fazer você pensar assim, ai meu Deus, o que será do meu amanhã? Será que eu ainda vou me casar? Como é que eu vou pagar as minhas contas? Como é que eu vou pagar essa dívida? O que será dos meus filhos no mundo tão perverso? O que vai ser da nossa nação? Então, quando essas perguntas, quando essas questões começarem a querer invadir ali a sua mente, o seu coração, quando essas incertezas, né, tentarem invadir o seu coração, quando as circunstâncias tentarem trazer, então, incredulidade e medo para o seu coração, você vai fazer uma coisa agora, a partir de hoje. Você vai fazer esses pensamentos baterem em retirada. E como, Fana? Como é que eu vou fazer isso? Com uma coisa muito simples, usando a palavra de Deus. Você vai dizer assim, o meu Pai está cuidando do meu amanhã. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Então você vai usar a própria palavra, sabe? Como uma arma eficaz contra esses pensamentos. Então, declara a palavra de Deus, declara as promessas de Deus sobre a sua vida. Declara aquilo que Deus está dizendo para você. O Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. A quem temerei? Então, combata o medo com a palavra de Deus. Declare, como eu falei, essa verdade sobre a sua vida e o medo, a ansiedade, a depressão, a síndrome do pânico, eles vão bater em retirada. Então você vai dizer assim, eu habito no esconderijo do Altíssimo, está lá no Salmo 91, a sombra do Onipotente, e por isso eu posso descansar. Eu não vou ter medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia. Eu sei que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido, eu não vou ser abalado. Mal nenhum vai me suceder e praga nenhuma vai chegar à minha tenda, porque o Senhor, aos seus anjos, ele dá ordem a meu respeito, para me guardarem, esses anjos me guardarem em todos os meus caminhos. Você entendeu como é que funciona? Aqueles pensamentos estão tentando invadir ali o nosso coração, a nossa mente, aquelas preocupações, aquelas angústias. Então você vai combater esses pensamentos, essa ansiedade, essa preocupação com a palavra de Deus, com aquilo que está na palavra de Deus. Então você vai simplesmente declarar para você mesmo aquilo que o Senhor te garante, né? Te garante refúgio, te garante fortaleza, te garante descanso. É isso que você vai começar a declarar a partir de hoje. Então, se a gente pensar bem, é uma questão mesmo de inteligência. Então, vamos raciocinar. O que a preocupação pode fazer por mim? O que ela pode fazer por você? Pensa aí. A preocupação, além de não te ajudar a resolver problema nenhum, ainda ela vai embaçar a sua visão e vai tirar de você e de mim a clareza necessária para que a gente possa encontrar as respostas que a gente realmente precisa encontrar. Você entendeu? Então ela vai trazer nebulosidade, ela vai embaraçar ali os nossos pensamentos e a gente aí mesmo que não vai encontrar saída nenhuma. Então, tem uma frase que diz assim, preocupe-se e nada vai acontecer. Nada de bom, né? Nada de produtivo. Dizem que a preocupação, acho que foi a Joyce Meyer que disse isso uma vez, a preocupação é como uma cadeira de balanço. Ela te mantém ocupado o tempo todo. Ó, pensa numa cadeira de balanço. Está te mantendo ocupado o tempo todo, não tá? Mas ela não te leva a lugar nenhum. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 27, Jesus disse assim, qual de vocês, por mais ansioso, por mais preocupado que você esteja, você pode acrescentar
um só dia ao curso da sua vida. Tem alguém que se preocupe e consiga acrescentar um só dia à vida dele? Muito pelo contrário, né? A Bíblia diz que a gente antecipa a nossa partida quando a gente faz isso. Tem uma história que diz que um homem, ele se preocupava tanto que ele decidiu, então, contratar alguém para se preocupar por ele. Olha só. O contratado, então, o que ele teria que fazer? Ele teria a missão de assumir todas as preocupações do contratante por um salário de R$500 mil ao ano. Depois de, então, que eles assinaram ali o contrato, né? A primeira pergunta do contratado, daquele que estava sendo contratado, foi a seguinte: só me diz uma coisa, onde é que você vai arranjar R$500 mil por ano para me pagar? E aí aquele que estava contratando disse assim: essa preocupação não é minha, ela é sua. Então, como é que você tem vivido essa única vida que Deus te deu? Certa vez, um homem foi visitar uma certa cidade e lá na entrada dessa cidade tinha uma placa enorme, com letras bem grandes, sabe? Dizendo assim: visite o nosso cemitério e aprenda a viver. Então, aquele homem ficou muito curioso e foi, sim, até o cemitério. E lá ele começou a olhar as lápides, sabe, de todos os túmulos que estavam ali. E num deles estava escrito assim: viveu 5 anos. No outro estava escrito: viveu 2 anos e meio. Sei lá, no outro estava escrito: viveu 6 meses. Então, aquele homem ficou encucado com aquilo e viu que naquela cidade, então, as pessoas estavam morriam muito cedo. Morriam ainda crianças, né? E isso deixou ele muito sensibilizado. E ele começou a chorar. Então, um funcionário ali do cemitério, que viu que ele estava chorando, se aproximou dele e perguntou: por que você está chorando? Depois que ele explicou, então, né, aquela situação, aquele funcionário disse para ele, ainda meio que sorrindo, né: fique tranquilo, meu amigo. O que acontece aqui é que quando um jovem nessa cidade completa 15 anos, ele ganha dos seus pais uma caderneta. E cada vez que ele desfruta intensamente de alguma coisa, de algum momento da vida, aí ele pode abrir a caderneta e ele registra esse momento que foi tão incrível e vai registrar também o tempo que durou essa alegria, esse contentamento. Então, quando a pessoa morre, é nosso costume lá da cidade, né, abrir a caderneta e somar todo o tempo que essa pessoa efetivamente desfrutou. Eu mesma conheço pessoas que são idosas já, pessoas com 90 anos, que se você fosse realmente somar ali, sabe, o tempo efetivamente vivido mesmo, sei lá, daria o quê? 1 ano? Daria uns 6 meses? Você já pensou, quando você morrer, ficar escrito lá na sua lápide assim, morreu aos 20 e foi enterrado aos 80? Ou seja, não viveu mais nada, não se emocionou com mais nada, não apreciou a viagem, não apreciou o percurso, né, a caminhada, né? Que triste isso. Então, se quer colecionar, quer aprender a colecionar mais momentos felizes para colocar aí na sua caderneta, tem um segredo. O segredo é o seguinte: encare os problemas de hoje com a força de hoje. Não comece a atacar, a pensar nos problemas de amanhã até que o amanhã chegue. Espere o amanhã chegar para que você ataque os problemas que surgirem amanhã. Você ainda não tem a força de amanhã. Você está com a força de hoje. O Senhor te dá 100% de energia hoje para resolver os problemas que surgirem hoje. Mas o que a gente costuma fazer? A gente pega esse 100% de energia, a gente investe 70% praticamente dessa energia no amanhã, pensando nos problemas de amanhã, no e se acontecer isso, e se acontecer aquilo. Então eu estou canalizando uma energia que deveria ser usada para o dia de hoje, eu estou canalizando para o amanhã. E isso faz o quê? Que, se a gente for pensar bem,
me deixa enfraquecido para resolver os problemas de hoje. Eu perco energia no hoje para resolver as questões do hoje. Por quê? Porque eu canalizei a maior parte da minha energia para os problemas de amanhã, que eu nem sei se vão aparecer, e sei lá, às vezes eu estou pensando que ele pode aparecer de uma forma, aparece de outro, então não vale a pena. Você tem o suficiente para hoje. Você lembra do maná que Deus mandava lá para o povo de Israel, quando eles estavam ali pelo deserto? O que acontecia? Deus mandava a provisão para cada dia. O maná que Deus mandava era para aquele dia. Tanto é que eles não podiam nem guardar maná para o dia seguinte, né? E o que isso diz para a gente? Isso fala de dependência, de aprender a depender de Deus, né? Porque a provisão fragmentada, ela me faz depender de Deus, não é assim? E não das possibilidades das minhas bagagens. Porque tem gente que está colocando aí a confiança, a esperança naquilo que ela está carregando, naquilo que ela consegue carregar. Nos seus títulos, no seu dinheiro, nos seus talentos, nos seus dons, nas suas habilidades, na sua inteligência. Então, eu preciso depender de Deus. E para finalizar, então, eu quero que você saiba de uma coisa muito importante. Deus vai sim te ajudar com qualquer dificuldade que surgir na sua vida, mas quando essa dificuldade chegar, quando chegar a hora. E eu quero encerrar então com uma frase que é muito conhecida, você já deve conhecer também, mas eu quero finalizar com ela, que diz que o passado já passou. Não tem como a gente voltar lá atrás para mudar nada, para mexer em nada. Passou, né? O futuro, ele pertence a Deus. Então, a gente não sabe o que o futuro nos reserva. E nem cabe a gente ficar ali conjecturando, pensando no que vai acontecer amanhã, porque isso adoece o nosso coração. O futuro pertence a Deus. Mas o presente, ele é uma dádiva. E é por isso que ele é chamado de presente. Então, receba esse presente e aproveite esse dia de hoje, aproveite cada momento, porque como eu disse, a Bíblia diz lá em Tiago, né? A vida ela é como uma neblina. Hoje ela está aqui, mas daqui a pouco, pronto, sumiu. Então aproveite a sua jornada. Amém? Então, essa foi a mensagem de hoje. Se você gostou e acha que esse vídeo pode ser útil para mais alguém, então compartilhe, deixa aí o seu joinha, né? E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, para que a gente esteja aqui juntinho de novo no próximo vídeo, vivendo a palavra de Deus. Muito obrigada pela sua companhia, um grande beijo para cada um de vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!